O Instituto dos Magistrados do Brasil tem a honra de apresentar este evento online para discutirmos sobre o tema da mais alta importância, qual seja o Brasil na defesa do Ocidente, da Segunda Guerra Mundial à atualidade. Nosso objetivo é abordar os principais aspectos da participação do nosso país na Segunda Guerra Mundial e os compromissos para a defesa do hemisfério e a contribuição para manter a paz mundial. Quem não se interessar pela paz mundial, certamente não verá valor no nosso evento. E todos que quiserem dar sua parcela de contribuição para ver o planeta equilibrado e em paz, com sua população tranquila e feliz, deve assistir o desenvolvimento de todas as ideias dos nossos convidados. É muito importante. Temos aqui no vídeo o desembargador Rogério de Oliveira Souza, bem como o desembargador Antônio Carlos Esteves Torres, ambos do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, que participarão dos trabalhos. E nosso palestrante, doutor Sérgio Paulo Muniz Costa, é doutor em Ciências Militares, historiador, sócio do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro e do Instituto Histórico e Geográfico de São Paulo. Foi colunista do Jornal Diário do Comércio, em São Paulo, com artigos publicados na Folha de São Paulo, Globo, Jornal do Brasil. Foi chefe da seção de ensino de Geografia e História Militar da Academia Militar das Agulhas Negras. Delegado do Brasil na Junta Interamericana de Defesa em Washington, nos Estados Unidos, e chefe da Assessoria de Comunicação Social da Vice-Presidência da República. É autor de diversos livros de sucesso e é uma honra recebê-lo aqui para esta palestra. Naturalmente, este seria um evento para ser realizado em muitos dias, diante da dimensão do tema. No entanto, pedimos a compreensão de todos e vamos tentar fazer um resumo dos principais assuntos. Futuramente, quem sabe, retornaremos para dirimir as indagações que surgirem. Sejam todos muito bem-vindos e aqueles que nos assistem ficarão satisfeitos com a experiência e sabedoria do nosso palestrante, Dr. Sérgio Paulo Muniz Costa. Eu vou passar a palavra ao desembargador Rogério Souza, em seguida ao desembargador Antônio Carlos e, finalmente, ao nosso palestrante, Dr. Sérgio Paulo Muniz Costa. Então, com a palavra, Dr. Rogério. Boa tarde, presidente. É uma honra participar desse primeiro evento aqui da nossa nova gestão no IMB, que eu tenho certeza que será muito profícua e proveitosa, não só para nós magistrados, mas também para toda a sociedade em geral, porque a nossa visão do Instituto dos Magistrados Brasileiros é uma visão social. É que a justiça não fique presa dentro de quatro paredes, nem dentro dos grandes gabinetes, mas sim que traga para a sociedade em geral a sua contribuição. É uma honra para mim participar mais uma vez ao lado do professor Sérgio Muniz Costa. Nós já tivemos a oportunidade, junto com o nosso poeta e magistrado Antônio Carlos, na última gestão, de participar também de uma live envolvendo a história militar do Brasil. E o professor, sem querer fazer propaganda, mas fazendo, ele é autor deste calhamaço de livro. E o livro não está completo, porque falta ainda a dedicatória do professor, 5 séculos de história militar do Brasil. Eu recomendo, não só para os estudantes de direito, como também para os brasileiros em geral. Porque ouvir uma palestra do professor Muniz Costa é como se a gente recebesse uma aula de patriotismo são, uma aula de patriotismo sadio, não aquele ufanismo saudosista, mas é como se nós tivéssemos consciência do valor que é o nosso país, da potência que é o nosso país. O professor Muniz Costa ele consegue provocar em cada um de nós, seus alunos, seus ouvintes, seus amigos, uma chama de amor pelo nosso país. Eu não sei se é por causa da formação militar dele, eu acredito que não, mas sim por causa da sua formação essencialmente como historiador, que ele consegue trazer para nós essa visão de que nós vivemos num grande país. Num grande país. O professor ele tem uma página no Instagram
ele tem um Twitter ativo e tem um canal no YouTube. Eu faço questão de fazer a propaganda porque eu sigo o professor em todas essas redes sociais e tenho reaprendido e aprendido muito sobre a história do Brasil. Não é a história militar, é sobre a história do Brasil. Isso nos falta hoje em dia. Nós temos o mau costume de termos uma memória fraca. O brasileiro não tem memória e não tem memória histórica. Isso é ruim, porque não nos permite construir uma nação. Um povo sem memória não constrói uma nação. Então, esse é o grande motivo e a grande motivação que o professor mantém essa atividade hercúlea nas redes sociais. Eu recomendo aos participantes, se ainda não acompanham, é o Brasil na História. Me corrija, professor, se estiver errado. Mas Brasil e a sua história. O Brasil e a sua história. Está no Instagram, no Twitter, no YouTube. Eu não quero me delongar. Eu acho que essa nosso encontro aqui virtual vai ser muito proveitoso. Até no momento atual que nós estamos enfrentando uma guerra assim quase que inesperada em plena Europa no século XXI, e aí nós vamos ver a nossa posição nesse conflito também, né? Também o Brasil enquanto potência. E agradecer mais uma vez a presença do professor e realçar aqui a presença de vários amigos meus, pessoais, particulares, mas interessados no Brasil, especialmente do colega turco, está na Turquia atualmente, Hasan Suay Tanin. E ele é um turco que está aprendendo português e vai se mudar para o Brasil quando se aposentar na Turquia. Então, ele é um admirador e um amante da nossa terra. Então, para ele, vai ser bom não só escutar o nosso português, mas também saber mais da nossa história. Eu tenho também um grande amigo na Índia, é o doutor Anad, que é um advogado. Também, se não está ligado agora, deve se ligar em pouco tempo. Temos um amigo perito também na Itália, Gennaro, também ficou de participar, porque tem interesse em saber dessa história. E agora um agradecimento especial a uma amiga muito querida, uma amiga espiritual minha, que eu chamo de Mãe Teresa Paranhos, também está presente aqui. Se não está agora, vai entrar daqui a pouco, então fica o meu registro aqui. E sem querer me delongar, passar a palavra adiante ao nosso poeta para dar as boas-vindas ao nosso professor. Obrigado, presidente. Senhor presidente, estou aguardando que o senhor me autorize a dizer algumas poucas palavras. Autorizado, com a maior honra. Doutor Muniz, o senhor enfatizou a consequência brasileira de seus planejamentos, de sua estratégia, mas eu lamento informar a Vossa Excelência que o que o senhor disser aqui vai explodir na Argentina, vai explodir no Oriente Médio, vai explodir na Ucrânia. Tudo isso que nós estamos aqui a aprender com Vossa Excelência não ficará dentro desse país continente. O professor, em seu livro, ele diz que pode parecer estranho a muitos pretender explicar o Brasil por uma história das guerras, uma vez que a percepção de brasileiros e estrangeiros é uma nação pacífica, que vive sossegada com seus vizinhos e tal. Não é bem isto. Nós somos pacíficos? Somos, mas não se metam com o Brasil, porque ele responderá à altura. E, para passar a palavra de novo ao nosso presidente, eu quero deixar bem claro que a história precisa ser estudada e reestudada. Tanto é assim que, apenas 2 anos depois da fundação da primeira povoação aqui no Brasil, o vocábulo guerra entrou nas crônicas da terra para nomear o conflito pelo qual se definiu Meridiano de Tordesilhas, que não passava pela Cananéia. Aí é que está. E, last but not least, essa é a finalidade maior da história, a compreensão de nós mesmos. Aqui está, senhores magistrados que estão presentes,
a nossa grande problemática, porque nós não conhecemos o nosso povo, nós conhecemos uma elite do nosso povo. O nosso povo mesmo nós não conhecemos. O Brasil tem história e história militar. Não é possível compreendê-lo sem uma e sem outra, muito menos nós brasileiros. Doutor Peterson, por favor, para que o senhor passe a palavra à pessoa que mais falou aqui, porque eu li tudo isso deste livro maravilhoso dele, e ele foi reconhecendo as palavras dele e que não caíram, professor Muniz, no vazio. Não caíram no vazio, elas estão repletas de razão e coragem. Senhor presidente, por favor. Então, passo a palavra ao nosso palestrante, professor Sérgio Paulo Muniz Costa. Boa tarde, desembargador Peterson, presidente do Instituto dos Magistrados do Brasil. Boa tarde, senhores desembargadores Rogério e Antônio Carlos. Agradeço as palavras generosas do desembargador Rogério. Agradeço muito a lembrança das minhas colocações feitas pelo desembargador Antônio Carlos. Cumprimento aos senhores e, com isso, também estendo os meus cumprimentos a todos aqueles e aquelas que nos assistem. É uma honra e uma satisfação muito grandes voltar aqui a nos reunirmos no Instituto dos Magistrados do Brasil para tratar de temas do interesse da nossa sociedade e da nossa nação. O tema desta apresentação ele tem por finalidade contribuir para a compreensão do momento de insegurança e incerteza que nós vivemos no mundo e que atinge a nossa sociedade. Qualquer análise do cenário mundial, ela necessita um olhar preciso sobre os acontecimentos em curso, mas ela precisa também se apoiar num olhar mais longo, num tempo mais longo, para nós identificarmos as continuidades, as mudanças e as rupturas que aconteceram em outras épocas, mudanças, rupturas impossíveis de serem percebidas pelos coetâneos, mas que nos deixam hoje lições. A história, eu gosto de repetir essa advertência, a história não se repete, mas ela deixa lições. Não se repete porque é impossível, né, dadas as circunstâncias, a diversidade de atores, de situações, que ela se repita, mas ela deixa lições. E, por isso, ela merece ser estudada. Nós propusemos aqui a Segunda Guerra Mundial até a atualidade. Falamos em Brasil e colocamos o Ocidente. Então, o tema da proposta ele se vale das coordenadas da história. São 3 as coordenadas da história: espaço, tempo e mudança. Nós aqui propusemos uma delimitação de tempo, né, meio século, um pouco, um espaço, a colocação, o Brasil colocado num espaço, no seu espaço e dentro do Ocidente, e vamos averiguar que mudanças, porque só há história onde há mudança, maiores ou menores. E mencionamos 2 entidades, uma nacional e uma supranacional, o Brasil e o Ocidente. Esse é o nosso tema, que vai nos permitir, nós vamos desenvolvê-lo de forma a nós ficarmos em condições de concluir sobre o momento que nós vivemos. Nesse tema, nós pressupomos também uma ligação entre o Brasil e o Ocidente, o que deve ser explicado, e essas explicações vão suscitar reflexões. Vamos começar, então, pela Segunda Guerra Mundial, fazendo alguns comentários nessa nossa introdução. Foi o maior conflito da história. A materialização violenta, a materialização de violência de
um embate colossal de ideias, princípios e valores. Nós devemos... Um conflito dessa magnitude só se explica dessa maneira. Foi levado ao campo de batalha uma monumental discordância sobre como a humanidade deveria se reger, até mesmo dentro das sociedades, dentro dos Estados. E isso nós vamos analisar, inclusive, o lado em que o Brasil se coloca face a essa questão. A Segunda Guerra Mundial ela deve ser encarada como uma oposição entre as democracias ocidentais e o totalitarismo nazi-fascista, momentaneamente apoiado pelo comunismo, que depois, em 1941, muda de lado e vem se juntar às nações aliadas. Foi um embate, como nós estamos dizendo, maior da história, e ele sucede à Primeira Guerra Mundial e é sucedido por uma quase guerra de 40 anos. O terrível século XX, se nós pudéssemos aqui fazer uma paráfrase em relação à reflexão de Barbara Tuchman a respeito do século XIV, aquele século da Guerra dos 100 Anos, peste negra, o terrível século XX foi, portanto, um século de luta entre a democracia e as autocracias. Embora, na Primeira Guerra Mundial, essas linhas tenham ficado um pouco embaralhadas, por exemplo, a questão da Áustria, a Primeira, a Segunda Guerra Mundial e a Guerra Fria se deram por causa dessa monumental discordância, dessa luta de princípios e valores em torno das formas de organização das nações e sociedades. Essa luta pela supremacia mundial não foi de um grupo de nações ou de uma aliança de nações. Essas guerras se deram em torno das questões essenciais do direito internacional, da solução pacífica de controvérsias, e, do outro lado, os autoritarismos militaristas que achavam que essas questões não deviam, as discordâncias entre as nações, a vida entre as nações, não devia se pautar por esses preceitos que vieram emergindo ao longo do tempo no Ocidente. E quando nós falamos em Ocidente, nós temos que colocar a pergunta: o que é o Ocidente? É uma aliança militar? É um clube de países ricos? É uma região do mundo? O Ocidente, nenhum desses entendimentos explicaria os consensos e convergências que uniram os países, inclusive o Brasil, diante desse embate. Desses embates que duraram quase um século e que prosseguem na nossa atualidade. A história é útil porque, naqueles momentos em que fica difícil discernir o que está ocorrendo, o que está acontecendo, a história pode nos dar insights, ela pode nos dar dicas, ela pode nos inspirar a nos posicionarmos de maneira adequada face aos desafios que se colocam. Então, nós pensarmos o Ocidente por uma aliança militar, por uma associação de países, pela OTAN, seria muito limitado, muito estreito e muito curto no tempo. Nós devemos aprofundar esse conceito. E, para isso, nós vamos desenvolver a nossa apresentação em 4 partes. A primeira, nós vamos procurar explicar o Ocidente, o que seja. Segundo, colocar o Brasil nesse Ocidente. Vamos falar sobre os conflitos do século XX e vamos procurar concluir a nossa exposição apresentando o lugar e o papel do Brasil no mundo, inclusive nesse Ocidente. O Ocidente, então, vamos marcar bem as 4 partes: a civilização ocidental, o Brasil no Ocidente, os conflitos no século XX, e vamos concluir
apresentando a nossa visão do lugar e do papel do Brasil no mundo. O Ocidente, vamos entrar na primeira parte, o Ocidente é uma das 34 civilizações estudadas pelo historiador britânico Arnold Toynbee, o historiador das civilizações. Durante um período entre 1920 e 1972, Toynbee escreveu essa alentada obra, que se compõe de 5 livros, né? O estudo crítico da história, o estudo da história, desculpa, e foi acompanhado nessa empreitada também por outro grande historiador francês, Fernand Braudel. Foram grandes pensadores do século XX, produziram obras seminais. E a de Toynbee, essa obra analisa civilizações que prosperaram, que deram certo, e civilizações abortadas, civilizações interrompidas. Eu recomendo àqueles que se interessam pelo tema que procurem, que tenham essa obra à mão. De toda forma, Toynbee aponta que a civilização ocidental ela descende da civilização helênica, a qual se liga pela Igreja Católica. Desde a Antiguidade tardia, no século V e VI, essa civilização ela se organiza a partir do colapso do Império Romano e da criação dos reinos bárbaros, numa determinada parte da Europa. E aí se desenvolve um processo específico, peculiar a essa parte do Ocidente, que ainda não se chama Ocidente. São 1000 anos de história. Inclusive, eu tenho um livro a respeito disso, Idade Média, 1000 anos no presente, no qual vai florescer um conjunto de valores, ideias, princípios, formas de vida, que foram exaustivamente estudados por historiadores como Johann Huizinga, como o francês, como os historiadores da Idade Média. Braudel também se debruça sobre ela, e vai acontecer nesse processo peculiar da Idade Média o surgimento de princípios que vão chegar até nós. Nós vamos, hoje, identificar a nossa luta, a nossa preocupação. Estou aqui me dirigindo a desembargadores, aos senhores juízes e pessoas da área de direito, e é sempre bom nós lembrarmos, nesse momento em que uma parte da humanidade, saída daquela certeza relativa do Império Romano, tem que se encontrar os seus caminhos, em que a violência interna e externa era grande, ela começa a se organizar de uma forma feudal. Ela chega a esse momento de descentralização do poder. Há uma grande luta que atravessa esses 1000 anos pelo reconhecimento e garantia de direitos. O ponto inicial, o grande ponto dessa luta é a Carta Magna, que os senhores conhecem melhor do que eu. É uma civilização que nasce com a separação entre a Igreja e o Estado, isso é muito importante. E é uma civilização que não tem medo de produzir, de buscar o conhecimento. Essas 4 características marcam a sociedade ocidental desde seus primórdios, nessa origem, nesses 1000 anos, em que ela é fermentada numa determinada parte do mundo. A luta pelos direitos, a proteção dos direitos, a busca do conhecimento, a separação do Estado da Igreja. E temos várias outras peculiaridades que nascem nesse período: a especialização da economia, a complementação da economia, o surgimento do capitalismo. Tudo isso brota nessa parte do mundo, numa determinada época da história, e nos é legado. Isso nos é legado. A cristandade, que é chamada cristandade ocidental, que é o produto imediato da fermentação da Idade Média, da chamada Idade das Trevas, que de trevas não tem nada,
ela vai se dividir com a reforma. Nós vamos ter aí uma série de lutas religiosas que vão se encerrar depois da Guerra dos 30 Anos com o Tratado de Westfália. O Tratado de Westfália ele resolveu a grande controvérsia religiosa da Europa com um princípio simples, sempre lembrado por Kissinger em suas apresentações. A religião do país é a religião do seu soberano. Pode parecer uma coisa excludente para nós e muito forte, mas foi o primeiro passo para a existência do Estado-nação. Ou seja, as sociedades deveriam ter as suas identidades reforçadas pela religião, centradas no seu soberano. Isso viria, o próximo passo aconteceria depois no século XVIII. Mas antes de chegarmos lá, nessa civilização, aí nós temos o nascimento da Europa. Quando termina a cristandade ocidental, a reforma, e apesar daquelas lutas religiosas e depois a pacificação em 1648, nós temos um momento de grande crescimento do conhecimento, com Leibniz, com Newton, com Berkeley, com Hobbes, narrando e procurando interpretar todo aquele drama das guerras civis inglesas, né? Foram terríveis, né? Cromwell, a volta do rei católico, o seu enforcamento, o regicídio, tudo isso vai fazer parte do patrimônio cultural e da ciência política que ia surgir de toda essa literatura, e também na ciência, na física e na matemática. Vamos entrar no século XVIII, o século das luzes, onde há uma grande preocupação, o século do esclarecimento, uma grande preocupação com a catalogação, com a sistematização do conhecimento. A escolástica tinha ficado para trás, lá na Idade Média, o conhecimento que se produzia não cabia mais dentro dela, embora ela tivesse um papel fundamental, principalmente através de São Tomás de Aquino, mas no século XVIII se esvaem os últimos indícios de Idade Média, de feudalismo, e as nações começam a se organizar, o conhecimento se expande de uma forma muito grande, e, nesse momento, o Ocidente, esse grupo de sociedades, de nações, de países, de nações-estado que já estavam realmente nascendo, adquirem uma supremacia mundial, fruto de dois fatores. O crescimento populacional, dada a melhoria das condições de vida, o linho, a roupa de baixo, a batata, né? Uma série de coisas simples para nós começaram a apresentar reflexos grandes na sobrevida das pessoas. Também a Revolução Industrial, que se coloca de uma maneira impactante nesse momento, e tudo isso resulta em produção de armamentos, de esquadras, que superaram as dos países, das outras sociedades que não ocidental. Esse momento do século XVIII, em que o Ocidente adquire essa supremacia em relação às demais civilizações do mundo, é também o século das revoluções, as revoluções históricas. E gostaria de enfatizar bem, porque nós, Brasil, também somos recipiendários dos princípios dessas revoluções históricas. A Revolução Americana e a Revolução Francesa. Já tinha ocorrido uma revolução anterior, no final do século XVII, a gloriosa inglesa, mas que não teve o alcance mundial dessas duas revoluções históricas. De toda forma, no final dos 700, a civilização ocidental ela vai viver uma outra crise, com as guerras da Revolução Francesa e as guerras napoleônicas. É uma grande reviravolta no mundo que vai atingir também o Brasil, e ela é pacificada, ela é resolvida, ela é encerrada, essa guerra, esse conjunto de guerras napoleônicas e da Revolução Francesa, pelo famoso Congresso de Viena, em 1815, que ia dar 100 anos de paz à Europa e ao mundo. A
Ao longo do século XIX, a democracia se consolida. E é interessante, nós vamos ver isso mais à frente, de uma maneira sistemática, de uma maneira através dos partidos políticos na Inglaterra, na França, nas votações, nos funcionamentos das instituições de governo, de parlamento desses países. É interessante que no Brasil também. E acontece uma consolidação do capitalismo industrial. Todos esses movimentos dentro dessas sociedades vão reforçar o papel das classes médias, das classes trabalhadoras, realçando as questões sociais, que vão agudizar a polêmica em torno do trabalho e do capital, com o surgimento das teorias socialistas e do marxismo. Tudo isso vai gerar um caldo de fermentação, de uma certa agitação, de uma certa inquietação, embora o panorama fosse um panorama de relativa estabilidade e conservadorismo. O Ocidente aí se lança no século XIX numa nova empreitada colonialista, que já tinha sido iniciada no século anterior, mais particularmente voltado sobre a África. E o nacionalismo, o industrialismo, isso impulsiona, dão uma grande sensação de poder aos principais países sobre a natureza, inclusive sobre os Estados Unidos. Interessante porque é nesse século que os Estados Unidos desenvolvem seu processo de fronteira. O Winchester, telégrafo, máquina a vapor. Então, havia uma crença infindável no poder da ciência, o que vai gerar o positivismo, que também foi muito influente do Brasil nessa época. De toda forma, o final do século XIX vai mostrar tensões internas e intranacionais e internacionais que iam fazer em breve explodir aquele período de estabilidade dos 100 anos de estabilidade advindo do Congresso de Viena. O que eu quero chamar a atenção é que aqueles princípios que foram herdados da Idade Média, visão de separação de igreja e Estado, luta pelos direitos das pessoas, estabelecimento de garantias, tá? Busca de conhecimento, isso se multiplica na Idade Moderna e Contemporânea, e nós vamos ter aí as grandes contribuições da separação de poderes, da soberania, da cidadania, advindas das revoluções históricas do século XVIII. Isso constitui o legado do Ocidente, o grande produto que o Ocidente apresenta ao mundo, inicialmente a ele próprio, e depois, no século seguinte, isso vai ser compartilhado com o mundo. E como o Brasil, passando a segunda parte da nossa exposição, como o Brasil se coloca nesse contexto? O Brasil faz parte do Ocidente, mais do que pela sua posição no hemisfério ocidental, pela sua posição geográfica no mundo, pela sua história. No século XVI, a chegada dos portugueses à Nova Terra constituiu a primeira sociedade nos trópicos com características nacionais e qualidades de permanência. Aqui me valendo de Gilberto Freire, que nos ensina isso. Isso aconteceu mediante o transplante na Nova Terra de instituições e mecanismos que haviam evoluído ao longo de séculos na cristandade ocidental. O Brasil é um produto da Idade Média de um Portugal medieval. Em 1532, nós tivemos a fundação aqui da primeira vila de São Vicente, a primeira vila do continente, com um conselho, seu conselho com C, não com S, seu conselho administrado por pessoas escolhidas e incumbido do autogoverno. Sério, é muito importante nós realçarmos isso. 2 anos depois se instituiu o sistema de capitanias hereditárias. As capitanias hereditárias elas são tomadas como um fracasso, não foi bem assim. As capitanias hereditárias elas são um sistema francamente feudal que trouxe o particular ao esforço de colonização da Nova Terra.
Foram 14 no início, mas até o século XVIII, outras capitanias foram criadas. Então, sempre que havia uma falta de recursos, a coroa portuguesa trazia o particular a participar desse esforço. O começo da nossa história se dá pelo braço e pela espada do particular, que muitas vezes perdeu tudo, até a vida, na consecução desse objetivo. Veio o governador-geral para limitar alguns poderes desses donatários, desses capitães das capitanias, e veio acompanhado esse governador-geral pelo encarregado da primeira província jesuíta do mundo. Inácio de Loyola criou a província do Brasil e veio o seu provincial, Manuel da Nóbrega, acompanhando o governador-geral. 2 anos depois, quer dizer, chegou em 1549, em 1541, foi criado o Bispado do Brasil, então, organizando a estrutura da Igreja Católica no Brasil. Eu estou colocando isso tudo para nós vermos como, de uma certa forma, a caminhada do Brasil ela vai coincidindo ao longo dos séculos com a caminhada, com a evolução do Ocidente. Em 1609, no Brasil, no início do século XVII, quando a Europa ela não tinha enfrentado ainda as grandes guerras, os grandes problemas que iam se reunir na Guerra dos 30 Anos, que escreveria a sangue o endereço do Brasil, em 1609 é fundado no Brasil, é criado no Brasil o Tribunal da Relação, espelhando a estrutura de justiça de Portugal. Em Portugal, havia a Casa de Suplicação, o primeiro nível abaixo do rei. Depois, nós tínhamos, seguindo, baixo para cima, as relações e os juízes municipais e entremeando, trabalhando junto com os juízes municipais, os juízes de fora, que eram juízes representantes da coroa, colocados nos conselhos, do novo conselho com C, para diminuir um pouco o aspecto provinciano, local, das decisões de justiça. Então, Portugal tinha essa estrutura desde o século XIV. Então, as ordenações manuelinas, expedidas em 1551, prescreviam essa forma de justiça, essa estrutura de justiça. Era um grande apoio, digamos, a grande constituição de Portugal. Em 1609, isso é transplantado ao Brasil, com a criação do Tribunal da Relação da Bahia. Ele dura até 1626 e vai ser recriado em 1653, dessa vez com magistrados, também com magistrados nascidos no Brasil. Em 1696, adota-se no Brasil também a instituição do juiz de fora. Foi muito importante na nossa evolução política. Portanto, no Brasil, no século XVII, se votava. Havia justiça e havia autogoverno. É importante nós reconhecermos, então, que havia uma sociedade se articulando e evoluindo. E evoluindo de uma maneira consentânea aos aportes civilizacionais que ela recebia de Portugal. Uma expressão, uma parte, hoje em dia isso é menosprezado, mas Portugal, no século XV, tinha a NASA da época, a Escola de Sagres. Foram eles, como Toynbee gosta de lembrar, que fundiram o mundo. A fusão do mundo, do oecumene, se dá a partir das grandes navegações só tornadas possíveis aos conhecimentos de cartografia, marinhagem, pilotos, navegação portugueses. Portugal produziu os melhores navios do mundo. Era um povo dotado de alta plasticidade social, mobilidade, noção de espaço e miscibilidade. E o que ele encontrou no Brasil? Um tronco linguístico só, praticamente, o tupi-guarani, e um relevo
relativamente homogêneo, sem as dissociações do Peru, dos Andes e de outras partes das Américas. O Brasil viria a se tornar, então, uma superposição de encontros felizes, um colonizador de um reino funcional e já unido, o primeiro que conquistou o seu território durante a Idade Média, que completou sua reconquista, dotado dessa capacidade de interagir com outras populações, com outras etnias, ele próprio, com o resultado do moçárabe e do mourisco, e em contato com os africanos e os norte-africanos, e um povo acostumado a navegar até a noção de espaço, que encontra um tronco linguístico só e um relevo relativamente homogêneo. A resultante disso seria Brasil. De forma que eu quero destacar aqui, encerrando essa parte sobre o Brasil no Ocidente, como, por cima de uma realidade humana, geográfica, extremamente rica, diversificada e peculiar, que foi o encontro das três raças, o indígena com o adventício português, depois um novo adventício africano, que é trazido como escravo ao Brasil. Esse processo, essa síntese, que vai se chamar Brasil, acontece com um catalisador civilizador de Portugal. Não se cria uma civilização sem princípios, sem conhecimento. E isso é o que esse amálgama que vai fazer o Brasil se tornar, como eu tomei emprestado no título do livro, que os desembargadores comentaram, é uma sequência de um espaço no qual se desenvolve uma cultura que se organiza a sociedade e que vai se transformar em nação. Seriam as grandes etapas, né, da nossa evolução. Gostaria de chamar a atenção, fazendo paralelo entre o Ocidente e o Brasil, ao longo desses séculos, como, no século XVIII, as revoluções históricas repercutem no Brasil. Lias, militares, legisladores, juristas, a nascente elite conseguia ter acesso aos livros americanos e franceses, que vão influir, entre outras coisas, na Inconfidência Mineira. Então, nós, Brasil, somos também filhos das revoluções históricas, né, do século XVIII. Se não ainda porque estávamos sujeitos a um regime absolutista português, mas logo em seguida, na nossa independência. O Brasil, embora se comente muito, e se eventualmente se acuse o imperador Dom Pedro I de haver outorgado a Constituição de 1824, essa Constituição tem muita influência da sua correspondência com Benjamin Constant, e foi uma Constituição que assimilou pontos muito avançados para a época. Ela não duraria quase 60 anos se não tivesse grandes méritos. E essa absorção desses princípios na nossa Constituição são bem claros em qualquer análise que nós façamos dela. O Brasil se torna essa prática do autogoverno, essa mistura de raças, essa instituição de justiça, de governo, de segurança. As aulas de artilharia e de fortificações foram organizadas no Brasil durante o período anterior à independência. Tudo isso vai levar o Brasil, permitir que o Brasil entre na sua fase como nação independente, na sua existência como nação independente, sem grandes dificuldades. Isso é notável. O Brasil não nasceu como os Estados Unidos, pequeno, numa fímbria da costa leste americana, e se expandiu ao longo das décadas do século seguinte. O Brasil nasceu grande, e muito grande, impressionantemente grande, né? Demais. Né? O Gilberto Freire tem uma expressão também maravilhosa para definir como o Brasil se expandiu. O português, ao contrário do espanhol, que foi um ladrilhador, que baseou a sua colonização na criação, na organização de cidades, fundação de cidades construídas rigorosamente dentro de um padrão. Nós vemos isso na América Central até e na América Hispânica. As praças d'armas são
muito parecidas, e ali era o centro de poder, a colonização portuguesa foi de semeadura. Semeadura. A semeadura do ponderante, a semeadura do tropeiro, um processo desorganizado e que expandiu o Brasil de uma maneira impressionante. Então, o Brasil nasce assim. E, de uma hora para outra, em 1822, o Brasil luta para permanecer unido, são a Guerra da Independência, né? O Brasil adquire uma Constituição e começa a funcionar. Isso, se nós pararmos e refletir, começa a funcionar como um todo. Aí sim, em 28, os conselhos passam a se chamar municípios. A raiz da democracia brasileira são os municípios. Então, é importante nós reconhecermos como nós temos uma democracia histórica, antes de ser política e cívica. Uma democracia histórica, pelo autogoverno, pelo voto, pela participação do cidadão. Esses municípios, esses conselhos, eles tratavam de tudo, de tributos, de defesa, quem devia ter tantas lanças e arcabuzes na sua fazenda, tudo isso desde São Vicente. Isso vem evoluindo ao longo de um processo que nós descrevemos muito sumariamente aqui, e, com a independência, isso começa sob a égide de uma Constituição, repito, avançada para os padrões da época. Nós começamos a enfrentar o problema da escravidão como nação independente, um problema crônico, e o Brasil começa a funcionar. E aí nós vamos viver a nossa experiência parlamentarista essencialmente democrática. E o Brasil é reconhecido no mundo inteiro como uma democracia coroada. Quando vem a República, nós temos aí aquela materialização dos princípios das revoluções históricas do século XVIII que dão forma ao novo regime. Nós temos aí a separação de poderes, nós temos a criação de uma federação, que é uma invenção americana. Federação é invenção americana. Então, esse foi um grande aporte que os norte-americanos trouxeram da revolução deles lá. Nós absorvemos isso. Nós trouxemos nós assumimos a universalização do voto. Em suma, com a proclamação da República, o Brasil assume mais ainda, se compromete mais ainda com os princípios da evolução política do Ocidente. E essa mudança de regime vai facilitar também, embora o imperador fosse uma figura extremamente respeitada e considerada no exterior, essa mudança de regime vai facilitar as nossas relações, particularmente com os Estados Unidos. Então, eu apresentei até aqui uma evolução do Ocidente e procurei mostrar aos senhores como nós somos afins ao Ocidente, como a evolução histórica do Brasil se dá a par e passo com o Ocidente. Isso também o conhecimento. Durante o século XVIII surgiram aqui em Rio de Janeiro, em São Paulo, em Salvador, as academias literárias, as confrarias de saber, que procuravam explicar o próprio país. Terceiro ponto são os conflitos. Vamos agora encurtar o nosso tempo e trazer isso para um pouco mais próximo de nós. Os conflitos do século XX. Eu, lá na primeira parte, procurei mostrar aos nossos ouvintes como, no final do século XIX, a tensão aumentou no Ocidente. As tensões inter- e intranacionais. Questões sociais, ideologia, a Alemanha querendo um papel, os Estados Unidos assumem a primeira posição como econômica no mundo, a Inglaterra mantém o maior império, a Alemanha querendo um lugar no mundo e a Rússia muito afastada, enfrentando já uma revolução em 1905 e uma cachapante derrota face ao Japão. Quer dizer, um grande país em crise. Tudo indicava que alguma coisa muito ruim e grave e grande ia acontecer. E acontece. Acontece com a Primeira Guerra Mundial, e isso vai levar o Brasil a se envolver desde antes da guerra. Desde antes da guerra, o Brasil, além dessa afinidade toda na sua evolução com o Ocidente, o Brasil, acontecem duas coisas ali nos primeiros anos, na primeira década do século XX, que vão fazer o Brasil se posicionar
em relação ao conflito que estava para eclodir. Primeiro foi a Conferência de Haia. Quem tinha o particular poder de irritar o Kaiser Guilherme nas manifestações na conferência era, como ele se referia, era um advogado de meia casta, citado aqui entre aspas, Rui Barbosa, que levantava e colocava com muita propriedade o direito à igualdade entre as nações. Essa irritação, essa controvérsia, porque o Brasil vai participar da Conferência de Haia, em 1907, depois de não ter participado da segunda, porque as outras nações sul-americanas não foram convidadas. E o presidente Theodore Roosevelt exigiu que, na conferência, as nações sul-americanas comparecessem. O Brasil, aí, então, vai com uma brilhante comitiva e que lá se posiciona de uma maneira contrária às potências centrais da Europa, particularmente a Alemanha, que acreditavam pura e simplesmente na aplicação de poder. Aconteceu também o incidente da canhoneira Panther, em Santa Catarina, que, a pretexto de procurar desertores no território brasileiro, os oficiais desembarcaram e cometeram uma série de arbitrariedades. Isso irritou profundamente o Barão do Rio Branco e foi uma questão sensível que já mostrou que alguma coisa estava acontecendo de muito diferente na Europa. Quando estoura a Primeira Guerra Mundial, o Brasil já se manteve neutro, a exemplo dos Estados Unidos, e vai declarar guerra ao Império da Alemanha em 1917, em outubro, depois do torpedeamento de navios brasileiros. O Brasil nós estamos discorrendo, então, o que aconteceu conosco já no século XX, os conflitos em face dos conflitos no século XX, para nós termos ideia quem é o Brasil e o que está acontecendo no mundo hoje, que nós podemos encontrar similitudes ou pontos de semelhança com o que ocorreu no passado. Depois o Brasil comparece, tem uma representação que comparece à Conferência de Versalhes, e no final dos anos 20, a União Soviética havia entendido o Brasil como, digamos, vamos usar uma expressão incompleta aqui, mas que talvez nos ajude, um quintal dos Estados Unidos. E já havia identificado nos Estados Unidos o seu principal inimigo. Stalin determina, então, que se aproveite que os agentes comunistas na América do Sul procurem participar de um segredo de polichinelo. Todo mundo sabia que ia acontecer, não sabia bem como nem quando, que era a Revolução de 30. E se aproximam de Luiz Carlos Prestes. E cooptam Luiz Carlos Prestes, se torna um agente comunista. Os comunistas não têm. Estamos falando, então, agora de uma segunda agressão ao Brasil, do envolvimento do Brasil indireto num segundo conflito, que é o conflito ideológico gerado com a chegada do comunismo ao cenário internacional no século XX. O comunista não tem tempo de organizar uma participação efetiva na Revolução de 30, mas eles conseguem deflagrar a intentona de 35, cujas estimativas, hoje, no número de mortos, chegam até 2.000 pessoas. O Partido Comunista é reprimido, Prestes é preso, Getúlio dá o golpe do Estado Novo em 37, os integralistas, que eram o extremo oposto aos comunistas, eram os fascistas brasileiros, promovem a intentona de maio de 38, na qual tentam matar Getúlio e derrubar o governo. Não se conseguiram provas da participação da Alemanha e da Itália nesse atentado, mas o principal líder vai se refugiar na Embaixada da Itália. O Brasil, a essa altura, tem um conflito diplomático com a Alemanha sério, porque Hitler queria que os filhos de descendentes alemães eles viessem a prestar serviço militar como súditos do Reich na Alemanha. O Brasil não aceita isso. Então, nós temos um embaixador alemão considerado persona não grata. Tudo isso eu estou colocando porque, de uma maneira geral, se acusa Getúlio de ter uma tendência, pelo lado alemão, às vésperas da Segunda Guerra Mundial. Eu estou gastando aqui um pouco de tempo, mas vou cumprir o tempo do prazo estabelecido. Por favor, me avisem quando estiver chegando perto do limite.
Mas o Brasil, ainda que mantendo uma posição neutra, por todo esse passado que ele havia experimentado, né, na sua evolução, na sua formação, como nação independente, como uma democracia coroada, como uma república reconhecida, como uma democracia reconhecida em todo o mundo, ele tinha um lado de ser, de pensar nesse conflito que se avizinhava. O famoso general Marshall, que aparece lá no filme O Resgate do Soldado Ryan, né, o famoso general Ryan, veio ao Brasil em maio de 1939, num grande encoraçado, em Nashville, com a senhora comitiva, inclusive acompanhado do então Major Ridgway, depois comandante da 82 Divisão, que aparece naquele filme A Ponte Longe Demais, como general de 3 estrelas, e nós temos o general Marshall vindo ao Brasil para conhecer o Brasil. Passou 13 dias, visitou tudo, né? Todos os quartéis, fez questão de assistir o desfile da tropa na Vila Militar, no meio da tropa. Ele queria ver o soldado brasileiro. Né? Então, e levou de volta no encoraçado o chefe do Estado-Maior do Exército Brasileiro, Guy Monteiro, que teve 2 entrevistas com o presidente Roosevelt, uma delas secreta, e ouviu do Roosevelt um pedido e um recado para o presidente Vargas. A guerra estoura esse ano, e nós contamos com o Brasil. O chefe do Estado-Maior volta e coloca essa questão para o presidente da República. O Brasil sabia, antes até dessa entrevista, o presidente que a guerra estava se aproximando, estava fazendo o possível para se organizar. E o Brasil começa a se movimentar não só do ponto de vista militar, mas também eu gosto de chamar a atenção aqui, porque isso vai ser útil à conclusão que nós pretendemos chegar. O Brasil não se move apenas para se defender, né, uma eventual agressão. O Brasil se move para impedir o transbordamento do conflito ao continente. Ele se esforça através da diplomacia tradicional e da diplomacia militar para manter canais de interlocução com seus vizinhos, tá? Esvaziar tensões com a Argentina e manter a guerra longe do continente. A guerra vai se aproximar. Os cruzadores ingleses e o Graf Spee combatem no Rio da Prata, é a primeira conferência de chanceleres em Cuba. Depois a França e a Holanda caem sob domínio nazista, quer dizer, teoricamente os nazistas tinham o direito de botar o pé nas Guianas, o pessoal que disse negativo, segunda conferência, e aí vem o ataque a Pearl Harbor, e aí conferência do Rio de Janeiro. E aí é a hora da verdade, em que o Brasil e os Estados Unidos pedem às nações sul-americanas que rompam as relações diplomáticas com o eixo, os países do eixo. Nem todos acompanham, mas o Brasil não só rompe, como intensifica a cooperação militar. E cooperação militar que já estava acontecendo, desculpe aqui a gíria, por baixo do pano desde 1940. O Brasil estava tirando as concessões das companhias alemãs e colocando, transferindo para a Panair do Brasil, a Panamérica, que eram pilotos militares que queriam conhecer o território brasileiro com vistas à imediata organização do famoso Trampolim da Vitória, no Nordeste brasileiro, que permitiu o salto sobre o Atlântico para sustentar a invasão da Europa, que começou na Itália, e a invasão da África. Então, o Brasil tem uma história política e diplomática, no início da Segunda Guerra Mundial, muito densa, que eu faço um flash nesse livro, que o desembargador Rogério, e que merecia ser conhecida com mais interesse, mais debate, discussão pelos brasileiros. Não nos agarrarmos nesse lugar comum, o Getúlio era assim. O Getúlio estava à testa de um Estado corporativista. E havia pessoas com ideias autoritárias e fascistas no meio dele. Mas o Brasil é isso que nos ajuda aqui. O Brasil é muito mais do que isso, por toda a sua história, por toda a sua evolução. E tem um detalhe: ao longo do século XX, o Brasil conviveu, os militares brasileiros do Exército conviveram com os exércitos das 2 maiores democracias. A missão militar francesa, que nos ensinou a trabalhar com a história militar, analisar o terreno, e depois com as missões militares americanas que foram chegando ao Brasil. A artilharia de costa, a naval,
Então, a nossa convivência militar era com militares das maiores democracias industriais do mundo, não missões militares alemãs de um Estado que, àquela altura do campeonato, ainda não sabia direito o que era democracia. E os seus militares achavam, mesmo na Primeira Guerra Mundial, que serviam ao Kaiser e não à nação. Não foi essa influência que o Brasil recebeu nas missões militares estrangeiras, do convívio profissional com o militar. Por isso que Marshall se deu muito bem aqui com o general Góes Monteiro e trafegou pelos círculos de governo brasileiro e pelos quartéis com muita naturalidade, estabeleceu uma excelente relação de trabalho conosco. De toda forma, o Brasil entra na guerra, é convidado a participar da invasão da Europa, não conseguimos chegar a tempo, que não foi fácil, foi uma decisão gravíssima, levar uma divisão de 25 mil pessoas para a guerra. Conseguimos chegar quando a guerra já estava na Itália, tivemos um papel magnífico, como o general Marclac, quando recebeu a notícia da rendição da 148ª Divisão Alemã, a primeira a ser capturada inteira por uma força aliada, foi o final magnífico de uma atuação magnífica. E os americanos não davam elogio de graça. Tá? Então, tivemos uma atuação magnífica no frente da Itália. Dá gosto de ver, no Atlas de História Militar de West Point, uma larga margem do Atlântico, onde se lê lá, área sobre cuidados brasileiros, das Antilhas até o Rio da Prata. Nós comboiamos mais de 3.000 navios, sem perder nenhum navio em comboio. A nossa Marinha cometeu um sacrifício enorme com os famosos caça-paus, navios pequenos, varredores de mina e adaptados para fazerem a escolta dos comboios. E criamos, como um dos primeiros países do mundo, a ter uma força aérea autônoma que combateu na Itália. Então, conflitos no século XX terminaram? Não. Vai se iniciar a Guerra Fria, em 1947, né? Surpreende o mundo de uma certa maneira, era esperado uma era de paz, e em 1947 se assina no Rio de Janeiro o Tratado Interamericano de Assistência Recíproca, o TIAR, né? Que é simples, é o primeiro tratado de segurança coletiva do mundo, baseado na Carta da ONU. Se atacar o meu vizinho, me atacou também. Então, foi uma grande evolução, fruto da Segunda Guerra Mundial. Foi um conflito tão devastador que mudou até a missão das Forças Armadas. As Forças Armadas deixaram de ser incumbidas de fazer a guerra para manter a paz, com uma diferença brutal. Em suma, a guerra foi colocada fora da lei, por mais que essa lei não tenha sido respeitada, mas foi. A guerra tinha que agora acontecer dentro de parâmetros legais e morais muito diferentes. De forma que, ao longo, vai se desenvolver a Guerra Fria. O Brasil tem intervenções decisivas durante a Guerra Fria. Ele é um dos... Tanto que o tratado é assinado no Rio de Janeiro, ele vai assinar um acordo de cooperação militar com os Estados Unidos em 1952. Os presidentes brasileiros, João Goulart, inclusive, tinha uma boa interlocução com Kennedy, Castelo Branco com Johnson, com Lyndon Johnson, e o Brasil vai ter uma participação importante impedindo uma nova Cuba na República Dominicana, com o envio da força, a FAIBRAS, a força de um batalhão e uma companhia de fuzileiros navais, dentro da Força Interamericana de Paz, criada pela OEA, cujo comando foi atribuído a um general brasileiro. Isso nunca aconteceu. O comando da tropa americana estava subordinado a um general Hugo Panasco-Vinho, enquanto a força brasileira ao coronel Meira Matos, um veterano da campanha da FEB. A Força Interamericana de Paz tem um papel decisivo para impedir a continuação da Guerra Civil na República Dominicana e permitiu que os Estados Unidos economizassem muitos homens para enfrentar já a Guerra do Vietnã, que crescia. E o Brasil vai ainda enfrentar, durante a Guerra Fria, a agressão oblíqua da União Soviética a ele, através de Cuba, através do patrocínio da luta armada aqui. Enquanto o Brasil mantinha relações diplomáticas com a União Soviética, retomadas no governo João Goulart em 63,
e mantidas ao longo de todos os governos da Quinta República, né, de 1964 a 85, a União Soviética patrocinava Cuba para promover a luta armada no Brasil. Mas o Brasil vence essa situação, ultrapassa essa situação e se mantém alinhado ao Ocidente, tanto provocando aquela famosa frase do presidente Nixon, que vai criar uma série de problemas diplomáticos, né? Para onde se inclinar o Brasil, se inclinará toda a América Latina. Trouxe mais dor de cabeça do que qualquer ajuda. Esse alinhamento do Brasil vai prosseguir no enigmático século XXI, inaugurado no 11 de setembro. É o Brasil que, na Conferência de Lima, invoca o TIAR. Em 2001, logo depois do atentado, é o Brasil que invoca o TIAR para dizer que todos tinham sido agredidos no 11 de setembro. E dá o recado que o território de nenhum país nas Américas seria usado para atacar os Estados Unidos. Nosso embaixador, Walter Peckley, teve a honra de promover essa moção, que foi unanimemente aceita pelos participantes. O Brasil também, eu testemunhei esse momento, eu assisti esse momento como delegado do Brasil na Junta, o nosso chefe de representação do Brasil na Junta Interamericana de Defesa, né, na primeira sessão, após o atentado em Washington, ele leu a carta que o representante, o almirante norte-americano, que era membro da Comissão Mista Brasil-Estados Unidos, leu de condolências e de solidariedade ao Brasil quando nós fomos atacados e perdemos 600 cidadãos na costa do Sergipe e da Bahia, em agosto de 42. O almirante leu a carta, agradeceu e leu uma belíssima carta de solidariedade aos Estados Unidos. Com isso, e nós viríamos depois, pouco depois, o Brasil assumiu uma missão, o comando da MINUSTAH, da Força da ONU, no Haiti. Também uma forma de cooperação com os Estados Unidos para impedir que uma nação falida se tornasse um missil de terroristas que ameaçasse a segurança da sociedade americana. Essa é a participação do Brasil ao longo do século XX, dos grandes conflitos do século XX, que confirmam um alinhamento umbilical do Brasil ao Ocidente e que o Brasil não foi apenas um afiliado, quer dizer, uma nação ocidental sem tomar posições nas horas críticas. Ele toma posições e toma as medidas diplomáticas e militares necessárias para confirmar essa afiliação ao Ocidente, a defesa do Ocidente quando necessário. A primeira constatação, chegando à conclusão da nossa apresentação, é que o Brasil tem um lugar e um papel no mundo. Um lugar, nós podemos aqui recordar alguns aspectos mais evidentes, né? Nós temos o maior litoral do Atlântico Sul, né? Nós temos um arco de fronteira terrestre de mais de 15 mil quilômetros, com 10 países. Nós temos a maior parte da Amazônia, do seu bioma, das suas reservas de água e da sua biodiversidade. Nós temos um território que é coberto por um grau de insolação altamente favorável, que ajuda a explicar o sucesso da nossa agricultura. Nós temos, então, uma posição privilegiada no mundo, no continente. No mundo, ocupamos a maior parte do hemisfério do continente sul-americano e estamos debruçados sobre o Atlântico, particularmente sobre o Estreito do Atlântico, a parte do Atlântico Sul, onde Dakar e Natal, né, como parte mais se estreita. É conveniente lembrar que, do século XVII para cá, nenhuma guerra mundial deixou de atingir o Brasil. Isso tudo nos faz lembrar que, no caso de um conflito, o Brasil terá responsabilidades pelo seu tamanho e pela sua posição. É a primeira constatação que nós procuramos tirar dessa memória histórica que nós discorremos aqui. Mas o Brasil tem um papel. Tem um papel. Ele se tornou a primeira civilização moderna dos trópicos, um processo feliz, apesar de todo o absurdo humano que era a escravidão.
mas um processo de encontro de raças e culturas no nosso território, amalgamado pelos traços civilizacionais trazidos pelo português. Isso criou uma nova síntese. Por isso que eu comento na abertura do livro, aqui trazido pelo desembargador Rogério, que eu tenho dificuldades a entender o Brasil como uma colônia. Uma colônia é aquele povo que assiste à chegada do colonizador, bem embasbacado, e ele vai embora, chega outro, ele pouco liga. Aqui não. Aqui se geraram outras coisas, outras sínteses, outras assimilações, surgiu uma cultura peculiar. E essa é a grande contribuição, é o grande papel que o Brasil pode desempenhar no mundo, como sociedade mestiça, sociedade tolerante e sincrética, praticamente única no mundo. O que aconteceu por cima dessas coincidências a que eu me referi aqui? O Brasil, desde 1982, com o presidente Figueiredo, ele tem o privilégio de ter o seu mandatário fazendo o discurso de abertura da Assembleia Geral da ONU, fruto principalmente do desempenho magnífico do chanceler Oswaldo Aranha à frente da nossa delegação na ONU, nos primeiros passos daquele organismo. O Brasil saiu da Segunda Guerra Mundial como o 6º membro do Conselho de Segurança. Seria o 6º membro do Conselho de Segurança. Stalin não aprovou, porque considerou que nós seríamos muito amigos, né, ou muito alinhados aos Estados Unidos. Não acho que isso tenha nos feito falta. Como também não nos fez falta nós participarmos da ocupação da Europa. Nós fizemos forfé. Nós preferimos não participar. O Brasil seguiu pelos seus próprios passos, o seu caminho e a sua evolução política. De toda forma, a principal contribuição que o Brasil pode dar ao mundo é que tem um lugar e tem um papel. É lembrar, acima de tudo, o que ele é como nação, repito, mestiça, tolerante, sociedade mestiça, tolerante, sincrética. Mas, para isso, basta ele não esquecer o que é. E a história dele o ajuda. Muito obrigado, senhores e senhoras. Desculpe pela passagem do tempo a que eu queria me limitar. Parabéns, professor. Podemos fazer algumas perguntas? Bom, não, estou à disposição. Professor Sérgio Paulo Muniz Costa, uma dúvida que eu sempre tive, lendo os jornais e vendo a televisão. A mídia mostra que a Amazônia brasileira é objeto de ambição externa, e quer por razões da riqueza, quer por ser um celeiro da humanidade, quer por ser um pulmão da humanidade, quer pelo ouro, pela madeira, enfim, pelas riquezas que possui, minério de ferro, etc. Eu pergunto ao senhor, a Amazônia brasileira está bem garantida aos brasileiros? É uma excelente pergunta, desembargador. Muito obrigado pelo questionamento. A Amazônia é um mundo, é um território. A Amazônia Legal, ela envolve quase 60% do território nacional. Não resta dúvida que a ambição existe e é antiga. No século XVII, os brasileiros, os juízes brasileiros tiveram que lutar com holandeses e ingleses pela posse da Foz do Amazonas. No século XIX, o Brasil enfrentou uma grande questão diplomática, uma grande controvérsia diplomática com os Estados Unidos, que pressionava o nosso país no sentido de abrir, sem qualquer restrição, a navegação do Rio Amazonas. E seguiram-se projetos do Grande Lago do Instituto Hudson, nos anos 50 e 60. Então, a Amazônia sempre despertou a cobiça estrangeira. Do ponto de vista militar, da segurança da Amazônia, eu posso responder ao senhor que, sem dúvida alguma, as Forças Armadas brasileiras
estão em condições de garantir a soberania da sociedade brasileira pelo seu Estado sobre a Amazônia. O que nós temos que colocar é a necessidade da conscientização da sociedade a respeito disso. Nós somos uma sociedade democrática. Então, o Estado é a nossa sociedade politicamente organizada. É preciso que a população brasileira e a sociedade brasileira tenham discernimento a respeito do que está se passando sobre a Amazônia e na Amazônia. Existe a cobiça agora transmutada em causas ambientalistas suspeitas. O Brasil não precisa, a nossa formação histórica não precisa de lições ecológicas. Nós somos, ao longo da nossa formação, o exemplo vivo. A nossa fronteira aconteceu 200 anos antes da fronteira americana. E aconteceu, acima de tudo, pela adaptação dos bandeirantes, que eram caboclos, que eram mulatos, que eram mestiços, que eram portugueses, se adaptando ao meio. A sociedade brasileira é uma sociedade que sempre conviveu desde seus primórdios com a natureza. Temos, sim, na Amazônia, um problema de lei, de presença do Estado, como existem outras questões em outros pontos do território. É preciso que a sociedade brasileira se conscientize de que a Amazônia é sua, que lá moram 20 milhões de brasileiros, e que nós devemos lutar para encontrar, dialogando. O Brasil sempre conversou com todo mundo, conversa com todo mundo. Nós mostramos isso na ECO 92, sediamos uma conferência internacional que foi muito bem sucedida. Temas críticos foram trazidos, a diplomacia brasileira e a ciência brasileira colocaram esses temas nos devidos parâmetros de ouvir a comunidade internacional, mas atender o interesse nacional também. Portanto, eu digo ao senhor, do ponto de vista de segurança, plenamente defendido. Do ponto de vista da conscientização da necessidade dessa defesa, é um esforço com o qual todos nós devemos nos comprometer. Muito obrigado. Desembargador Rogério, desembargador Antônio Carlos. Professor, mais uma vez, assim, eu só posso agradecer a sua participação e ficar lisonjeado com essas poucas horas que nós passamos aqui bebericando dos seus conhecimentos. Isso me faz lembrar alguns pontos que eu anotei aqui durante a sua apresentação. Está passando na Amazon Prime uma série espanhola na qual participa o nosso ator brasileiro Rodrigo Santoro, intitulada Fernão. É justamente a epopeia do português Fernão de Magalhães, que tenta, que faz a circunnavegação, a primeira circunnavegação do mundo lá no século XVI. Então, quem tiver interesse é a série Fernão, que é muito interessante, que mostra justamente o que foi, quem foram esses desbravadores, heróis e principalmente portugueses. Nós devemos muito ao que o mundo é hoje a essa saga portuguesa de desbravar o completo desconhecido que era aquele mundo daquele momento. Eu quero lembrar também que o Brasil sempre procurou se afirmar no mundo numa posição independente da posição norte-americana. Porque o que a gente tem hoje é que o Brasil é o quintal dos Estados Unidos. Não, nunca foi isso. Veja bem, na Conferência de Paz de Paris, o Brasil foi o único país da América do Sul, da América Latina, que enviou 4 representantes na sua delegação, dentre os quais que era o presidente da comissão, da delegação, Epitácio Pessoa, que viria a ser o nosso presidente futuro aqui. Então, a posição do Brasil sempre foi forte no cenário internacional. E nós que não reconhecemos isso, basta ver, o professor falou agora na questão da Amazônia. A questão da Amazônia é muito mal posta, não só pela mídia, como pelas escolas também. Como se a Amazônia estivesse entregue. E não está, ela está defendida lá. Até o meu falecido irmão, ia prestar uma missão pela Força Nacional junto à Letícia, que é aquela cidade colombiana do outro lado da fronteira. Então, ele ia para a zona de fronteira do Brasil justamente para tratar da vigilância daquela região. Infelizmente, foi chamado
mais cedo. E assim, eu quero chamar a atenção que a minha vida pessoal ela está muito ligada às duas guerras do século XX. Eu tive o privilégio e o prazer de conhecer e de conviver com duas personagens que participaram efetivamente da Primeira e da Segunda Guerra Mundial. O primeiro foi um alemão, um soldado alemão, Ludwig Delarme, que lutou na frente oriental para os alemães e na frente ocidental para nós. Né? No final da Primeira Guerra Mundial, ele conta o que era a Primeira Guerra e depois foi mandado para a frente da Itália, onde aí terminou a guerra. E ele teve uma participação muito efetiva naquelas Freikorps, que eram aquelas corporações de soldados egressos da Primeira Guerra Mundial que combateram os espartacistas, que eram os comunistas da época na Alemanha, logo depois da Primeira Guerra Mundial. Então, esse da Primeira Guerra Mundial que eu convivi, eu só não peguei o depoimento dele, que a gente não tinha esses recursos na época. E na Segunda Guerra Mundial, o seu Manuel, que era um marinheiro da Marinha do Brasil, que militou, que prestou serviço militar nos submarinos do Brasil. Então, ele conta o episódio que estava dentro do submarino e que um submarino alemão tinha entrado num porto lá do Nordeste e todo mundo sabia que o submarino estava afundado lá, mas o pessoal não tinha como tirar o submarino lá. Então, tiveram que esperar ele subir à tona para, então, bombardear o submarino, e aí ele foi embora. Então, ele conta isso como se fosse um grande feito pessoal dele também. Então, assim, a minha vida está muito ligada a esses dois conflitos do século XX e eu me identifico muito com a Primeira Guerra Mundial. Agora, eu queria só fazer uma pergunta ao professor, abusando aqui da boa vontade dele, que o Brasil sempre lutou por um lugar no Conselho de Segurança da ONU. Eu não sei se hoje isso realmente tem um peso diplomático, porque a ONU está muito desgastada atualmente, né? Dentro da situação atual, política atual. Mas o Brasil nunca deixou de lado, tanto é que o senhor falou que o Brasil saiu como 6º membro do Conselho de Segurança e acabou perdendo esse lugar. Nós temos chance de conseguir essa cadeira, porque nós lutamos com a Índia, nós lutamos com a Alemanha, lutamos com a Argentina, com o Japão. Assim, o Brasil tem chance política, diplomática, de realmente conseguir essa 6ª cadeira, ou isso não tem importância para a posição e para o papel do Brasil no mundo, como o senhor mesmo colocou? Obrigado. Eu tenho microfone? Sim. Estão me ouvindo? Sim. Eu acredito que a participação, a entrada do Brasil no Conselho de Segurança da ONU é algo inevitável. Porque a ONU vai ter que se reformar. Mais dia, menos dia, isso vai ter que acontecer. E existem os candidatos por região, né, que têm o seu peso específico nas suas regiões. E eu acredito também que já existe um consenso regional sobre o papel do Brasil. Não só o papel não é um protagonismo, mas é uma capacidade de ouvir e de agregar, fruto até de muitas coisas que nós colocamos nessa experiência aqui, né? Nesse resgate de memória que nós fizemos. Eu acho inevitável a participação do Brasil no Conselho de Segurança, tão logo a ONU se conscientize da sua necessidade de reforma. Mas, aproveitando as nossas lembranças aqui colocadas na apresentação, eu diria que nós temos que fazer um certo dever de casa. Tá? Nós temos que ter mais consciência da nossa sociedade sobre a necessidade do Brasil. Se ele quiser ascender a esse nível do membro do Conselho de Segurança, ele vai ser chamado a se desincumbir de missões na preservação da paz e da segurança internacionais. Isso vai nos custar sacrifício, riscos, para os quais nós devemos estar preparados. Então, uma coisa se soma à outra. Vai acontecer em algum momento, eu acho isso inevitável, e nós devemos nos preparar para isso. Perfeito. Então, desembargador Antônio Carlos, a palavra, então. Pois não. Com licença, presidente Peterson, eu quero me despedir
do nosso palestrante, professor, doutor, enfim, um sábio que está colocando a sua ciência em favor do patriotismo. Ele está nos ajudando, Rogério e Peterson, a mostrar aos nossos colegas o que gira em torno da sociedade brasileira, e ele foi muito incisivo em algo que é esquecido pela magistratura, porque a nossa formação de povo, nós ainda temos aqui uma certa resistência a considerar a pessoa colorida inferior, e isso se reflete no julgamento. No outro dia mesmo, uma colega nossa teve a coragem de determinar a soltura de um indivíduo preso em flagrante porque ele tinha olhos azuis e era louro e não correspondia ao espectro, ao biofísico do bandido. Isso aconteceu, saiu. Então, isso vai se refletir numa série de outros problemas que o tempo não me permitiria. Eu fui anotando aqui, quando eu já estava acabando o meu caderninho, porque eu aí, mas eu quero agradecer duas ou três situações. A primeira situação, a história como ciência, desde Heráclito, porque você não atravessa, a história não se repete porque você não atravessa o mesmo rio, no mesmo lugar, duas vezes seguidas. Isso é fundamental, isso é de uma importância tremenda. Eu queria deixar bem claro, porque Portugal e Brasil têm uma situação idêntica em matéria de geopolítica, por causa de seus limites. Se nós mergulharmos lá em Cabo Branco, lá no Nordeste, e sair nadando, nós vamos chegar no Senegal. Se for um bom nadador, ele nada até lá, porque o lugar mais próximo que temos é esse. E este interesse geopolítico me parece que vai trazê-lo de volta aqui, inclusive porque nós não falamos da vinda de Roosevelt. Roosevelt teve que vir e teve que negociar com Getúlio a participação do Brasil na Segunda Guerra. Na Primeira Guerra é um outro assunto que fica um pouco escondido. Nós temos, corrija-me, professor, se eu estiver errado, mas nós temos uma inteligência escondida que, por exemplo, isto eu vi, ninguém me contou, nós gastávamos muito dinheiro com bala em exercício de treinamento, até que veio um instrumento a laser, ou seja, não havia bala, havia raio laser com o mesmo efeito da bala. Ou seja, ao invés de comprarmos caixas e caixas de projéteis, nós usamos o laser, e isso diminuiu o custo. E pouca gente sabe disso. Eu vi, ninguém me contou. Isso eu estou falando com conhecimento próprio. E os nossos carros de combate, cujos mísseis vão atrás do alvo. Se o alvo se mexer, ele vai atrás. Não há jeito de errar. Os nossos carros de combate são excepcionais e, por isso, nós temos um potencial que hoje vimos aqui com a sua palestra, porque nós estamos trabalhando, professor. Isso aí é trabalho, é um trabalho duro, é um trabalho árduo, porque nós temos que transmitir essas coisas. Eu trabalhei em Nova York muitos anos e muito pouca, todo mundo conhece lá a estátua, o Empire State, todo mundo conhece, mas
Pouca gente sabe que José Bonifácio tem uma estátua no Jardim Brás, atrás da biblioteca, na cara de todo mundo, ali por volta entre a Quinta Avenida e a Sexta, e a Rua 46, está lá a estátua de José Bonifácio, e como libertador, igual a Bolívar. Igual a Bolívar. Pois bem, essas situações que precisam ser colocadas, por isso estamos faltando educação, nós estamos mal em educação, nós precisamos de tecnologia, coisa que nós temos potencial para fazer isso, e essa sua exposição nos traz esses elementos que nós devemos transmitir aos nossos colegas para que não julguem a pessoa pelo seu momento de casta indiana, porque os indianos se conformam lá com a casta. Quem sai do pé de Brahma, quem sai da cabeça de Brahma. E aqui não, aqui nós não nos conformamos com isso, mas não temos como, não há um planejamento razoável. E fora, grande mestre, repetindo o meu agradecimento, o material classificado, aquele sobre o que eu gentilmente, embora com dor no coração, eu não vou perguntar ao senhor, porque o senhor não pode dizer. E eu estou respeitando essa questão ética do material classificado e que responderia a tantas indagações. Meus parabéns, muito obrigado pelo senhor ter nos ensinado, muito obrigado pelo senhor estar entre nós, muito obrigado por senhor ser brasileiro. Boa tarde, senhores. Eu que agradeço mais uma vez as palavras generosas, agradeço particularmente ao presidente do Instituto dos Magistrados da oportunidade e espero que a exposição que eu acabei de realizar, estimulada pelas perguntas que os senhores colocaram, que ela tenha sido útil para informar e esclarecer a nossa sociedade a respeito do que é o país, de onde ele está, qual o papel que ele desempenha no mundo, que ele veio desempenhando ao longo de todos esses séculos. Nós estamos nos aproximando do bicentenário da nossa independência. É um momento de comemorar, de nós assumirmos as nossas limitações, algumas das quais o desembargador Antônio Carlos se referiu, os nossos desafios, que se resumem fundamentalmente na questão do desenvolvimento. O Brasil ainda é um arquipélago que deve melhorar a sua articulação. Nós somos um país muito desigual e nós temos que superar as nossas mazelas. Mas, como eu disse aqui, ao comentar da nossa sociedade mestiça, sincrética e tolerante, nós não temos que trazer novas dificuldades, como estão nos querendo impingir até na questão da Amazônia, na ecologia. Nós temos grandes vantagens comparativas, não só físicas, da insolação, das nossas riquezas minerais, mas da nossa cultura, da nossa maneira de ser. É isso que é o apelo que eu faço sempre nas minhas exposições, para que nós não nos esqueçamos do que o Brasil é. E volto a dizer, a história do Brasil o ajuda nisso. Ele não se esqueceu o que ele é. É um excelente resultado, que pode dizer alguma coisa ao mundo. Perfeito. Presidente, só pela ordem, parecia que tinha um participante, Sérgio Augusto, estava com a mão levantada. Eu não sei se o senhor abriria para alguma pergunta, porque eu sei que se todo mundo aqui pudesse perguntar, a gente sairia daqui 10 horas da noite. É impossível. Mas eu não sei, não sei se seria possível, não sei. Até para a gente ouvir quem participou mesmo da nossa palestra. Não sei, deixo com Vossa Excelência aí. Posso fazer um pedido, senhor presidente? Pois não. Eu queria que Vossa Excelência insistisse com
o mestre que acabou de nos brindar com esta lição de Brasil, que ele voltasse, porque ele tem mais coisa para dizer. Eu quero ouvir sobre Monte Castelo, apoiado. quero ouvir sobre Pistoia, onde estive, e quando eu estive em Pistoia, eu chorei, porque vi lá os nossos soldados eram todos entre 18 e 20 anos, os que ficaram lá em Pistoia, eu fiquei olhando e não consegui conter as lágrimas. E nós temos histórias excepcionais, inclusive em matéria de tática e técnica de ataque melhor do que os dos americanos. E eu sei disso e também sabe disso o mestre Muniz Costa. E eu queria que o senhor insistisse com ele para retornar para esses detalhes que trazem tanto orgulho para a nossa gente. Professor Muniz Costa, futuramente e em breve, vamos chamá-lo de novo para o senhor nos honrar com outra palestra sobre outros assuntos e temas que o senhor escolher, porque todos os temas que vierem do senhor enriquecerá nossa cultura, e é muito importante para nós. Presidente, tem mais alguém que quer fazer pergunta? Não, presidente, só quero pegar só uma vírgula na explanação do Antônio Carlos. O professor, eu e ele estávamos assim, planejando, não sei se o professor ainda teria disponibilidade para isso, um pequeno curso sobre o Brasil na Segunda Guerra Mundial. O professor tem praticamente esse curso completo, pronto, e assim, não sei se teria interesse do IMB abrir, como o desembargador Antônio Carlos falou, porque é uma história muito rica, que eu já fiz esse curso com ele. Então, assim, é uma história atual, presente, necessária, e que nós poderíamos talvez usar esse canal do IMB para alcançar mais gente. Eu sei que o professor, não sei da agenda dele, mas talvez 4 aulas, não sei, umas coisas, acho que seria isso que o Antônio Carlos estaria propondo aqui, não sei. Sim, se for isso e o professor concordar, nós vamos organizar um curso para chamar o professor Muniz Costa para nos ensinar. Boa. Tá bom, professor? À disposição, à disposição. Vai ser um prazer. Tem mais alguém para fazer pergunta? Então, acho que nós podemos encerrar. Tem o Sérgio com a mão levantada. Eu não sei se é o que eu falei, não sei. Sérgio Augusto. Teria que abrir o microfone dele ali, não sei. Sérgio. Não, é Borja. É Borja. É diretamente de Paris, que eu estou vendo aqui, são 15 para meia-noite. Fiquei vendo essa palestra espetacular. Estou aqui na rua Bienfaisance, no 8º arrondissement, e achei essa palestra espetacular. Agora, eu tenho escrito livros, o projeto de Rio Grande. Estou gostando muito de participar no Instituto dos Magistrados, né, dessas conferências. E gostei muito do ponto de vista estratégico da inserção do Brasil no mundo ocidental, né? Defendo, inclusive, esse tipo de posição. Mas nós temos um problema sério como potência, é o problema da dissuasão atômica. Países pequenos e nanicos como Israel, ou grandes como a Índia, ou o Paquistão, uma série de outros países detêm esse poder de dissuasão econômica. E o Brasil, exatamente com Fernando Henrique Cardoso, que fez o Plano Real, dolarizou a economia e possibilitou, e isso eu trato no livro Projeto Democrático e trato na Guerra das Moedas, outro livro meu, concedeu, abriu mão desse poder de dissuasão atômica, transformando zona de exclusão, né? Que nós vimos agora com essa situação da Ucrânia, que há países como a Rússia que não respeitam coisa nenhuma, sabe? Se queres a paz, prepare-te para a guerra. Isso é um brocado latino que coloca muito bem, sabe, uma situação de beligerância em que nós, tendo toda essa tradição democrática ocidental,
de democracia, de respeito, de conversação, como tem o Brasil, uma tradição democrática, e inclusive está na Constituição da Constituição, ou Constituição Diretiva, que são os 4 artigos principiológicos que iniciam o frontispício da nossa Constituição, e que tem determinados países que não respeitam. Então, isso até para uma outra conferência, né, seria exatamente tratar da situação do Brasil, da necessidade de se revogar ou se sair desse tratado, né? Porque os países, as grandes potências, nem respeitam tratados, às vezes. O desrespeito é terrível. A Rússia agora está provando a guerra da Ucrânia. Nós estamos aqui, eu estou aqui na França, a crise econômica é violenta. Eu tenho sentido aqui, venho toda vez, a filha mora aqui, estou toda hora aqui, e tenho sentido isso, e as apreensões são grandes, né? Então, isso seria uma coisa que eu devolveria do ponto de vista estratégico, militar, da nossa inserção no mundo ocidental e da nossa necessidade como potência e grandiosidade como potência no hemisfério sul, né? Aqui no Atlântico, como potência de primeira classe, voltarmos a possuir essa condição, né? Porque eu acho, inclusive com as ameaças feitas pela Amazônia, porque não adianta, eu acho, do ponto de vista militar, estratégico, não adianta nós termos mecanismos, drones, ou, né, que revogaram até, de certa forma, os tanques de guerra, né? Ou tanques que têm foguetes, como disse o desembargador, admirável. Os tanques nossos, né, que têm mecanismos de pontaria e de acertar projéteis, né? Só com o calor ou com o movimento, né? Com essa guerra eletrônica toda, se nós não tivermos dissuasão atômica. E o Brasil tem a tecnologia, tem condições, e eu acho que é necessário, né, esse tipo de coisa. É isso que essa colocação que eu queria ter. Agora, estou aqui hospedado no país francês, que, de certa forma, em momentos aí, andou provocando a nossa soberania, né? E tem embutido, tem uma projeção que é a Guiana Francesa, exatamente sentada sobre o nosso território, na Calha Norte, que eu acho que é desprotegida total, né? A Calha Norte. É toda a costa do Pará, a Cabeça do Cachorro, né? Lá em cima, né? Então são detalhes aí que são terríveis, né? Porque deveria os civis, a sociedade civil, né? Gostaria de um aprofundamento, sabe, dos militares, o esclarecimento dessas partes, os detalhamento, né? Do que está sendo feito, como se protege isso, e desapossar pessoas na Raposa do Sol, né? Aquela situação do Supremo Tribunal Federal lá, né? Uma coisa Sérgio que eu Augusto, discordo. Sérgio Augusto. Tá bom. Eu já estou. Se me Desculpe, permitir, sabe? vou passar a palavra, então, ao nosso palestrante. Está ótimo, está ótimo. Muito obrigado pelo senhor ter me defendido o direito de falar, sabe? E eu gostei muito da democracia ocidental que se faz aqui nesse ambiente da mesma forma. Muito obrigado. É uma honra falar com você em Paris. O evento é internacional. Estou vendo, estamos o turco lá, temos o indiano, o evento é internacional. Está ótimo, está ótimo. Está ótimo. Então, doutor Muniz. Para Belo, pronto. Doutor Sérgio, que nos ouve de Paris, em relação à questão atômica, numa rápida inserção aqui, para demonstrar a maturidade do Brasil em relação também a esse tema. Nos anos 60, o mundo esteve a um passo da guerra nuclear, a famosa crise dos mísseis de 1962. O Brasil ele viveu um momento da sua política externa, que me parece, como historiador, eu considero um equívoco, da chamada política externa independente, porque a política externa, isso fazia o pressuposto de que a nossa política externa anterior fosse dependente. Isso nunca aconteceu. Mas, de toda forma, mesmo naquele momento, ali em 62, o Brasil não faltou um voto dele na OEA para aprovar a quarentena
dos navios russos que traziam mais 24 mísseis de médio alcance para serem instalados em Cuba, contando para os Estados Unidos. Os americanos não esquecem isso até hoje. E os americanos pediram, inclusive ao governo João Goulart, né, que apoiasse. O Brasil apoiou essa quarentena, mas aquele risco que o mundo correu e que o Ocidente correu foi muito grande. E, logo depois, os países, as grandes potências, inclusive a Rússia, tentaram forçar a assinatura do TNP, Tratado de Não Proliferação Nuclear. E aqui eu vou me permitir fazer uma propaganda brasileira, né, da nossa maturidade, dos momentos em que nós estamos organizados, né, e bem direcionados, que aí, normalmente, nós temos posições muito firmes no cenário internacional. A resposta do Brasil foi o Tratado de Tlatelolco, e foi a desnuclearização da América do Sul, da América dita latina, porque a América Latina é uma invenção americana de algo que ele não entendeu até hoje. Mas, nessa parte do mundo, porque o Brasil não aceitava que Cuba viesse a ter condições de fazer de novo o que fez em 62. Então, o Brasil e o México se articularam e conseguiram a assinatura do Tratado de Tlatelolco, que desnuclearizou na prática a América do Sul, e disse não à tentativa, digamos assim, colonialista das grandes potências de não combater a proliferação vertical a título dela não ser horizontal. Foi isso que o Brasil abriu mão, agora, recentemente, no final do século XX, ao aceitar o TNP. Tá? Me pareceu, como historiador, me pareceu que a nossa posição anterior era mais coerente. Nós assumíamos que vivíamos numa região não nuclearizada, mas não aceitávamos aquela medida discriminatória. E um segundo ponto importante para nós nos ajudarmos a compreender o Brasil é que, desde os anos 60, a política externa brasileira, e com ela a política de defesa, coloca em absoluta prioridade o desenvolvimento nacional. Nós poupamos recursos, nós não nos metemos, me permita usar a gíria, não nos metemos em encrenca para não gastarmos dinheiro que nós não temos para tirar daquilo que a gente precisa. Parece incrível isso, mas em 1965, quando o presidente Castelo Branco foi à formatura dos formandos do Itamaraty, o Afonso Arinos, que não era nem um homem de governo, ao contrário, pela primeira vez um presidente da República baixou normas claras sobre o que é as diretrizes da política externa brasileira. E elas continuam a ser. O grande triunfo da diplomacia brasileira no século XX foi Itaipu. E começou com o entendimento sobre o regime hídrico, né, da Bacia do Paraná. Uma grande vitória, que nos legou, durante algum tempo, a maior usina hidrelétrica do mundo. E não preciso falar da importância dela para nós brasileiros, para a integração de toda a região. Então, essa é a orientação, é a maneira de pensar, né, brasileira e do Estado brasileiro. Nós poderemos viver uma situação que precisemos de um armamento nuclear? Queira crer que não. No momento, nós estamos prestes a consumar uma etapa importante da nossa capacidade de dissuasão, que é o submarino nuclear. Isso nós temos que ter. Isso está fora de discussão. E eu espero que nós não tenhamos problemas agora na certificação do combustível desse submarino, que é muito importante para as Forças Armadas brasileiras, não só para a Marinha do Brasil. Então, de tal forma, com esses pontos que eu estou elencando aqui, eu quero mostrar aos senhores que o Brasil é um país maduro, responsável, sabe onde quer chegar, sabe como pode empregar o seu recurso, sabe que prioridade pode dar ao emprego do seu recurso, de tal forma a dirigir
a maior parte, a melhor parte desses recursos para o grande desafio nosso, que continua a ser o desenvolvimento. Uma questão que precisa voltar ao debate brasileiro, precisa voltar à pauta nacional. O nosso desafio de desenvolvimento, para nós deixarmos de ser um arquipélago e sermos uma nação, um território articulado, com menos desigualdade, com melhores produção de produtos de maior valor agregado e assim por diante. Era isso, a contribuição que eu posso dar em relação a essa colocação. Doutor Sérgio. Muito obrigado, então, professor. Vamos organizar o nosso curso e telefonaremos para o senhor e, mais uma vez, agradecemos. Gostaria de agradecer a participação dos embaixadores Rogério Souza e Antônio Carlos Esteves Torres, agradecer a todos que participaram deste evento, acompanhando online, inclusive ao senhor Sérgio Augusto Borja, agradecer ao nosso palestrante, doutor Sérgio Paulo Muniz Costa, por nos permitir conhecer mais sobre o Brasil e o mundo. Sua palestra enriquece nossa cultura e, por isso, o Instituto dos Magistrados do Brasil lhe é muito grato. Assim sendo, declaro encerrado o evento e muito obrigado a todos. Muito obrigado, professor. Obrigado. Obrigado. Obrigado.